Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos aqui no canal nessa manhã para mais um versículo do dia, para o alimento da nossa alma, da santa e pura palavra de Deus, da palavra que nos limpa, que nos purifica, que nos transforma e nos guia no caminho de toda a verdade e que nos leva para mais perto da nossa vitória, que traz força para a nossa alma. Graças a Deus, vamos nesse momento dar bom dia ao Espírito Santo. Repita assim comigo: bom dia, Espírito Santo. Seja bem-vindo sobre nós nesse momento. Transborda o nosso coração com o seu poder e com a sua unção e virtude. Aleluias! Graças a Deus. Vamos meditar aqui em 1 Samuel, no capítulo 22, no versículo 1 e 2, que diz assim: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Amém. Então, nós podemos ver aqui que Davi, ele se refugiou na caverna de Adulão, que foi o lugar que ele encontrou para se esconder de Saul, porque ele estava passando por um momento de grande perseguição. Saul perseguia Davi para matá-lo, porque quando Davi começou a ser visto pelas pessoas, quando ele começou a sobressair ali, né, diante de Saul, isso foi despertando no coração de Saul um sentimento de inveja, fazendo com que ele começasse a perseguir Davi em todos os caminhos de Davi. Onde Davi ia, Saul estava ali perseguindo ele. E foi um sentimento muito terrível que entrou no coração de Saul, um homem que se dizia ser de Deus, um rei que até aparentava ser uma pessoa de Deus, mas que a presença de Deus já fazia muito tempo que não estava mais com Saul. E por isso levou ele a agir dessa maneira com Davi. Mas Davi, quando ele foi ali naquela caverna, e ele entrou ali, e aquelas pessoas que viam, né, sabiam que ele estava ali, se ajuntaram com ele. E aquela caverna ali naquele momento para a vida de Davi foi um lugar de grande tratamento para a vida dele. Porque tem momentos na nossa vida em que nós passamos que muitas vezes nós podemos tirar muitas lições daquele momento. Porque uma pessoa, quando ela é de Deus, uma pessoa, quando ela tem um pensamento positivo, até aquilo que é para dar errado na vida dela acaba dando certo. Até as coisas ruins que vêm na vida dela, ela tira proveito daquilo e transforma aquela situação numa lição de vida para ela. E ela tira lições dali, ela tira proveitos dali, como Davi tirou, daquele momento de aflição da vida dele, momentos de perseguição, mas ali ele tirou grande lição para a vida dele. Davi, ele cresceu mais ainda naquele momento em que ele se encontrava ali, onde ele até pensou que ele ia ficar ali solitário, né, naquela caverna, que ninguém ia estar ali com ele, mas aqueles homens se ajuntaram a ele. Porque toda pessoa que é de Deus, a pessoa que é ungida de Deus, ela acolhe pessoas, as pessoas têm vontade de estar perto dela. E aqueles homens ali que eram até mesmo pessoas que estavam amarguradas também de espírito, que estavam precisando de ajuda naquele momento. Mas Davi, ele era um homem tão cheio do Espírito Santo, ele era um homem tão sábio, que aquelas pessoas que se ajuntaram a ele ali
ele começou a ajudá-las, começou a ensiná-las, e aquelas pessoas ali foram se transformando. Aqui no versículo, né, no capítulo de Crônicas aqui, né, vamos ver aqui, Crônicas no capítulo 11, né, no versículo 10, diz assim: são esses os principais valentes de Davi, que o apoiaram valorosamente no seu reino, com todo o Israel, para o fazerem rei, segundo a palavra do Senhor, no tocante a esse povo. Amém? Então, nós podemos ver aqui que aqueles homens ali que no momento difícil da vida de Davi se ajuntaram a ele, e que com o decorrer ali Davi foi ensinando eles, foi mostrando quem ele era para aqueles homens, e aqueles homens foram acatando, né, os ensinamentos de Davi e se tornaram grandes valentes de Davi, como diz aqui. Davi levantou aqueles homens, fazendo-eles se tornarem homens guerreiros, homens de guerra também. Porque quando você se ajunta a pessoas boas, quando você se ajunta a pessoas que têm o que lhe oferecer, a sua vida é transformada. Agora, quando você está perto de pessoas que, ao invés de te levar para cima, te puxam para baixo, ao invés de ensinar coisas boas para a sua vida, te ensina coisas ruins, você acaba se tornando uma pessoa até mesmo igual a elas, né? Uma pessoa que murmura, uma pessoa que está sempre com pensamentos negativos. E isso não vai te acrescentar em nada. Nós precisamos estar perto de pessoas que nos levante, de pessoas que nos ensinem, que tenham bons ensinamentos para nos dar, que fale do que é verdadeiro, que nos mostre um caminho diferente. Aqueles homens que estavam ali até mesmo sofrendo, né? Estavam amargurados, estavam tristes, mas quando eles se ajuntaram a Davi, viram que Davi era um homem cheio do Espírito Santo, e eles permaneceram ao lado de Davi, e Davi, ele foi ungido rei, porque a palavra do Senhor está dizendo aqui, né? Valorosamente no seu reino, quando todo Israel para o fazerem rei, segundo a palavra do Senhor. Então nós vemos que Davi, ele foi levantado rei segundo a vontade de Deus. Saul não foi levantado rei no centro da vontade de Deus. Não era a vontade de Deus que fosse Saul rei, mas como o povo queria, né? Foi o povo que elegeu Saul, e não foi Deus que elegeu Davi, perdão, foi o povo que elegeu Saul, né, como rei. Não foi Deus que levantou Saul como rei. Então, Saul foi um rei mau, foi um rei que fez um monte de erros, né, cometeu um monte de erros. Então, o povo mesmo viu que Saul não tinha a capacidade para reinar, para ser rei. E o olhar deles passou a ser sobre Davi, e Davi foi levantado rei. Mas isso fez com que Saul perseguisse, fez com que Saul se sentisse, né, menor, se sentisse diminuído diante de Davi. E Davi sobressaiu grandemente sobre todo Israel. E aqueles homens que estavam ali com ele, que eram mais de 400 homens, Davi os tornou grandes guerreiros. Davi transformou a vida deles. Então, quando você está perto de pessoas que têm o que te oferecer, são pessoas de boa índole, pessoas boas, você também vai crescer junto com elas. Aqueles homens não se arrependeram de estar ali naquela caverna junto com Davi, porque quando eles saíram dali, eles saíram totalmente fortalecidos, saíram homens com grandes ensinamentos, porque Davi tinha o que oferecer, Davi tinha o que ensinar para eles. Então, nunca se ajunte com pessoas negativas, com pessoas que não têm nada para te oferecer de bom, que quando ela, né, fala, quando ela abre seus lábios, não sai nenhuma palavra de incentivo para a sua vida, de fortalecimento para a sua vida. Não fique perto dessas pessoas, porque você só vai perder um tempo da sua vida que depois você vai ver lá na frente que não valeu a pena. Então fique perto de pessoas de Deus, de pessoas que são cheias do Espírito Santo, de pessoas que
que possam te ajudar a você se aproximar ainda mais de Deus, porque o amigo verdadeiro é aquele que te leva para a presença de Deus, não aquele que te tira da presença de Deus. Então, pense nisso. Se você está tendo amigos que não estão sendo úteis na sua vida, se você está perto de pessoas que você já tem observado que só tem te levado até mesmo a sair da presença de Deus, pessoas que não têm acrescentado nada na sua vida, se afaste dessas pessoas. Procure pessoas que sirvam a Deus, pessoas que tenham uma boa índole, pessoas que são cheias do Espírito Santo, porque essas pessoas vão te ajudar a se levantar. E Davi nos deixou um grande exemplo. Davi nos deixou um exemplo de um homem guerreiro, de um homem de guerra, de um homem de Deus que lutou, que passou por momentos difíceis, mas que estava sempre sobre o olhar de Deus. E Deus foi com ele, tirando ele daquela situação difícil, fazendo ele ser um grande rei. Então, quando nós fazemos a vontade de Deus, quando mesmo em momentos difíceis da nossa vida, nós permanecemos fiel ao Senhor, nós permanecemos no caminho de Deus, nós não se afastamos do caminho de Deus, Deus honra a nossa fé e nos faz também sermos vitoriosos. Então, se você está passando por momentos difíceis, talvez de perseguição na sua vida, de pessoas que estão tendo um olhar de inveja sobre a sua vida, fique na presença de Deus, se refugie nos braços do Senhor, se refugie em Deus, porque Ele vai ser com você e Ele vai te tirar desse aperto. Como Ele tirou Davi daquela situação difícil ali, e foi o próprio Deus que permitiu que aquelas pessoas estivessem ao lado de Davi ali, para que crescessem junto com Davi, para que Davi ensinasse eles também, e eles foram o braço direito de Davi em todo o reinado, né, de Davi ali. Foram homens que ajudaram muito Davi no decorrer do seu reinado. Então, vemos que quando nós queremos ser pessoas boas, quando nós queremos ser pessoas de Deus, não importa o momento que você está vivendo, não importa a situação que você está passando, mas daquela situação ali você pode transformar numa situação boa, porque no momento de aperto de Davi, no momento difícil de Davi, ele se ajuntou àqueles homens ali, ensinou aqueles homens coisas boas, e tanto Davi como aqueles homens tiveram vitória sobre aquela situação. Amém? Vamos orar nesse momento, vamos buscar a presença de Deus e vamos, mesmo em momentos difíceis, fazer esses momentos se tornar momentos bons na nossa vida. Graças a Deus, oremos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante de Ti nessa manhã, ó Pai. E que grande lição, Senhor, nós temos de Davi. Em momentos que ele passou, Senhor, de perseguição, de lutas, em que ele achou ali um lugar para se refugiar, para se esconder de um homem mau, de um homem que o perseguia para destruí-lo, para matá-lo. Mas Davi, mesmo naquele lugar, ali onde ele se encontrava, aquela caverna foi um lugar de transformação até mesmo para Davi. Porque de um lugar que poderia ser ruim para Davi, se tornou sendo um lugar até mesmo bom. Porque ali, quando aqueles homens se ajuntaram a ele, ele ensinou aqueles homens a verdade, como era ser um guerreiro, como era ser um homem valente. E assim ele tornou aquelas pessoas que estavam ao seu redor em pessoas valentes, em pessoas guerreiras. Oh Deus, quando a sua presença está conosco, Pai, as pessoas que se aproximam de nós, elas também são beneficiadas, porque a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. E quando o nosso coração está cheio da sua presença, nós também iremos ajudar outras pessoas. Davi ajudou aqueles homens em momentos também difíceis. E mesmo Davi estando num momento difícil, ele ainda ajudou pessoas ali a se levantarem, a se libertarem das suas amarguras, das suas aflições. Ah, que homem guerreiro que era Davi, Pai. E que assim nós possamos nos espelhar nele,
tirar a vida de Davi como exemplo, mesmo que Davi sendo um homem que também falhou. Davi não era um homem perfeito, mas ele sabia os momentos em que ele errava, que ele tinha que se prostrar diante do Senhor e se arrepender. E o Senhor foi com ele, fazendo ele se tornar um grande rei. Ah, Jesus, que se há pessoas aqui, meu Deus, passando por dificuldades, por perseguições, por momentos difíceis em sua vida, que o Senhor, nesse momento, meu Deus, faça com que ela se levante também, Pai. Assim como o Senhor foi com Davi, meu Deus, seja com essa pessoa, colocando pessoas no caminho dela para que se ajuntem a ela, mas que sejam pessoas, meu Deus, que venham acrescentar na vida dela. Venha tirar, Deus, aquilo que não é do Senhor da nossa vida, Pai. Meu Deus, amizades erradas, pessoas, Pai, que irão, Senhor, nos atrapalhar, Jesus, no decorrer, no caminho em que queremos seguir com o Senhor. Ah, Jesus, que o Senhor abra os olhos meu Deus, daqueles, meu Deus, que estão, o Senhor, com olhos vendados, que não conseguem enxergar, que tem coisas na vida dela que ela precisa tirar, Senhor, para que ela possa crescer, para que ela possa, meu Deus, se fortalecer no Senhor. Vem, Espírito Santo, sobre a nossa vida. Vem, Espírito Santo, nos guiar nesse dia, para que possamos, meu Deus, termos vitórias, assim como Davi teve vitórias, Senhor, em momentos difíceis, mas a mão do Senhor foi com ele, e que a tua mão seja conosco hoje, ó Pai, em nome de Jesus, graças a Deus, amém. Deus abençoe, que você possa tirar essa palavra uma grande lição para a sua vida também, e que você tenha um maravilhoso dia hoje, cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo. Graças a Deus, Deus o abençoe. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, vamos evangelizar, vamos, né, semear a palavra de Deus. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, com seus contatos, e assim você vai estar me ajudando a ganhar almas. Graças a Deus, Deus o abençoe.